Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante certificado de EFT desde 2010. A minha alegria está aqui, poder falar mais um pouco do que pode vir a lhe ajudar a transformar seus resultados. Hoje eu vou falar um pouco de crenças limitantes. E muitas pessoas acham que a crença limitante em si, ela já é tudo o que há, mas tem muito mais coisa por trás. Então, hoje eu vou falar somente de 8 crenças que estão por trás da crença. Então, crenças por trás de crenças, ok? Crenças que dão suporte à manutenção de crenças. Também são muito chamadas de subcrenças, condições de sustentação. Eles têm esses nomes assim diferentes. Claro que no final nós vamos fazer sequência de FT. E nessa sequência de FT, eu quero convidar você a fazer comigo junto já para curtir os primeiros resultados dentro dessas 8 crenças. Nós vamos escolher uma, nós vamos poder fazer só uma, felizmente ou infelizmente, mas é muito importante começar por uma, pelo menos. Não posso fazer por todas, não posso fazer para todos, então não vou fazer para nenhuma. E aí continua com os meus resultados, ou até piores, com o passar do tempo. Não tô rogando praga, tô dizendo que é o que acontece, quando a gente tem a manutenção e quer a perfeição, o ambiente perfeito, o momento perfeito para fazer as coisas. Com certeza não vai acontecer nada daquilo que a gente está querendo. E claro, aquele desejo a ser atingido, ele tem muito por trás, e o principal é a manifestação do ser humano na Terra. Então, quando a pessoa tem uma crença limitante, está dizendo, ela está truncada, ela está parada, ela está estagnada numa parte da vida dela, em que ela não está podendo espalhar seus dons pelo mundo. Então, enquanto existem as crenças limitantes, tem dor, desconforto, tem visões desagradáveis, tem circunstâncias não repetidas, circunstâncias repetidas desagradáveis acontecendo, menos o resultado que tanto se procura, que é a manifestação do ser humano na Terra, também através da prosperidade. Por que não? Isso está dentro da minha lista aqui. Então, não nasci para ganhar dinheiro. Você sabe, os meus replays lá no canal do YouTube, youtube.com, Nara Miller, / Nara Muller, com 2 L's. E aí você lá pode ver meus mais de 500 vídeos. Tô chegando aos 4.000 inscritos. Então, é bem bacana poder, assim, perceber que as pessoas estão visitando. A quantidade de visitas está aumentando todos os dias, significa que o pessoal está aumentando as práticas de EFT, e isso é muito bom para as pessoas, assim, porque elas podem ter dessa vida, não só ter nessa vida, como também manifestar nessa vida, porque a prosperidade é um caminho de mão dupla. A gente obtém porque a gente manifesta primeiro. Então, quando alguém chega e diz, eu não nasci para ter dinheiro, eu vou falar aqui de 8 crenças matadoras. Essas 8 crenças não podem deixar de ser especuladas, não podem deixar de ser testadas para que a pessoa possa perceber se tem ou não. Não neguem de cara essas 8 crenças que estão por trás da crença principal, não nasci para ganhar dinheiro, ok? É muito importante apreciar isso. Dizer não de cara é chegar e ficar, sem poder ser pleno. Ser pleno é a manifestação do ser com tudo que ele veio para fazer aqui na Terra. Eu não sei o que eu vim para fazer na Terra. Não sabe por onde começar? Começa pelas crenças limitantes. Não sabe o que fazer? Começa pelos desconfortos. Não consegue perceber o que tem por trás das crenças limitantes? Vai nas tuas emoções confortáveis. Sobre aquela área que tu quer desenvolver e não consegue. E aí você tá dando start, você começa. Claro, eu gosto sempre de indicar a técnica da carta desabafo, onde você conta a história batendo nos pontos. Mas é muito importante ter objetividade com a técnica se você quer resultados mais profundos. Então hoje eu vou falar, não nasci para ganhar dinheiro. Primeiro ponto que aparece, assim, que eu fiz uma lista, não significa que é exatamente nessa ordem,
mas apareceu para mim muitas vezes e aparece para muitos dos meus clientes, né? Desde 2010, ajudando pessoas aqui, primeiro me ajudando, depois ajudando pessoas no Brasil e no mundo. Então, assim, aparecem muitas coisas, tá? Relacionadas a essa história aqui, esse item 1 que eu vou falar agora. Porque minha família não ganha. Ou porque minha família não ganhou. Ou porque minha família perdeu. Porque minha família teve experiências ruins com dinheiro. Foi enganada, foi ludibriada, foi passada a perna, teve dificuldades. A família, né, dando a percepção de dor e sofrimento relacionado às finanças. Então, por que a pessoa, né, vai querer ter dinheiro? Por que a pessoa vai querer ter dinheiro se viu os pais brigando por causa das questões financeiras? Então, tudo isso entra nessa questão do a minha família não ganha, ou se ganha, perde fácil, ou se ganha enrolada e perde. Minha família teve dificuldades financeiras e aí se acredita para ser desse grupo, para pertencer a essa tribo, é assim que é. E aí o que a pessoa está fazendo? Se estamos tudo no fundo do poço, pelo menos estamos unidos, né? E isso vai contra espalhar os dons pelo mundo. Claro que os nossos pais, tios, avós, eles não tinham conhecimento financeiro que a gente pode acessar hoje, mas a questão toda é que fica esse registro, que para fazer parte de um grupo como o nosso, tem que ser desventuroso financeiro, né? Tem que ter desventuras, tem que ter coisas dificultando os ganhos. Então, será que é realmente isso, estar em família? Será que é realmente isso, ser tá unido? Então, é muito importante ver, nós depois vamos fazer uma sequência de EFT, muito importante porque isso é a base, né? Que a criança entre 3 e 9 anos, a maioria dos casos é entre 6 e 9, vê os pais passando pelas questões, tem entendimento, mas não tem poder de transformar resultados. Então, se alia na dor, se alia na desvantagem e se alia nas desventuras. Então, esse é o primeiro item, que não pode faltar observação. A técnica da carta desabafo tem que rolar, contando todas as histórias que você se lembra. E assim, pega um caderninho, anota todos os itens, né, com o título resumidamente, né? Quando foi vender a casa, teve o golpe. Quando foi fiador do padrinho, teve o golpe. Quando tentava se pagar as contas, teve discussão. Quando se tentava entender as questões financeiras, não se dizia nada. Uma lacuna financeira que é chamada. A administração oculta dos recursos. É bom não falar sobre dinheiro na família. É bom não mostrar que existem dificuldades financeiras. É normal não ver para onde o dinheiro está indo. Então, tudo isso está atrás das relações. Tem como primeiro pano de fundo as relações familiares. E a importância, né, de trabalhar isso na técnica da carta desabafo para começar. Depois tem muito mais atrás, né? Tem muito mais ainda, que é as questões de o pai ou a mãe, um dos dois pais tinha essa questão de eu prefiro ter conforto a cuidar das questões financeiras, né? Eu prefiro o lazer, as questões financeiras, e a gente não precisa escolher isso, certo? O que a gente pode fazer as duas coisas.
eu prefiro ter prazer a ficar próximo da família, né? Que é um foco, assim, que acaba fazendo a gente ter aversão a dinheiro. Tá? Que é um ponto que já apareceu muito para os meus clientes. Então, eu fui trocada ou fui trocado por dinheiro. Fui trocado por uma condição financeira melhor. Tá? Não recebi apoio, não recebi afeto, então não nasci para ganhar dinheiro. Se é para nascer para ganhar dinheiro assim, para ser trocado, ser traído, abandonado, desprezado, é melhor não ganhar dinheiro. Se eu vou desprezar pessoas quando eu tiver dinheiro, é melhor eu não ter, tá? Que é um outro item que aparece aqui, que muitas vezes tem reflexo nas questões familiares, como assim tem suporte, tem o início das histórias nas relações familiares, como pode ter o início da história quando a gente olha assim, muitos filmes mostram as pessoas que são ricas que elas não são boas, aí depois você vê a história dos políticos corruptos, né? Depois você vê a história da pessoa que ficou bem financeiramente, alguém foi lá e deu golpe, que é o outro lado da moeda, né? Então eu prefiro não ter porque alguém vai me tirar. Eu prefiro ficar sem, mas pelo menos ninguém vai me usurpar. Sendo que o que tem por trás é que tem alguma história sua ou de alguém da sua família ou que você ouviu falar que já lhe tirou dinheiro, já tirou dinheiro dessas pessoas que você acha importante. Ou ainda tem a história assim, veio uma pessoa, me tirou dinheiro, né? Eu fui ingênuo e acreditei. E aí, claro, você criar os processos de autossabotagem. Tá? Então eu falei das questões que a família se estrepou nas finanças, depois eu falei na questão para ser mal, para ser injusto, corrupto, prefiro não ter dinheiro. O terceiro item que eu falei, alguém vai me tirar, né? Que é a famosa história de vários jogadores de futebol da década de 70 que ficaram muito, muito ricos e morreram muito pobres, né? Mas porque as pessoas não souberam administrar suas finanças, e não só jogadores, cantores, compositores, tá? Pessoas que ganharam muito dinheiro e não souberam administrar as finanças, e a culpa acabou sendo de quem se aproximou e a pessoa não soube dizer não soube administrar. Eu vi o filme do Simonal, ele não sabia se administrar. Além de sustentar um monte de gente, ele ainda gastava assim, deliberadamente, não estava nem aí, nem ligava, fazia festas de arromba. Tudo isso é dinheiro. E aí, quando ele descobre que ele tá sem dinheiro, que ele tá perdendo a casa, o banco liga para a casa dele para dizer que ele vai perder a casa se ele não quitar o financiamento em tanto tempo. Em 1 mês, 2 meses, sei lá, tinha uma data limite, ele ia perder a casa. Aí ele liga para o contador, ele vai falar com o contador e diz que é o contador que não avisou ele. Sendo que quem fazia as festas era ele. Quem passava dos limites era ele. Precisava de uma mamãe contadora, um papai contador para dizer, não, meu filho, não gaste o dinheiro com isso. Precisa sempre ter alguém que dê alerta. Ou a pessoa vai se ligar, ela vai estar atenta que o que ela está fazendo não é uma coisa assim, o dinheiro, tudo bem, ele pode vir de várias fontes, mas ele tem um fluxo. Ele vem e ele vai, se a gente usar de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem controle, sem cuidado. Então, não é simplesmente chegar... Claro, aí depois o filme vale a pena ver, porque aí mostra, assim, a época do doicode, né? E como o doicode entrou na história e acabou arrasando a vida do Simonal, né? Ele foi um músico que morreu esquecido, né? E ele era uma pessoa muito criativa, muito cheia de energia, só que
ele transferiu a responsabilidade financeira para outra pessoa, sem avisar para essa pessoa que estava transferida essa responsabilidade financeira. E depois foi fazer a cobrança. Foi lá cobrar. É fácil cobrar quando tu não faz a tua parte, quando tu transfere as responsabilidades sem avisar a outra pessoa. Então é importante assim perceber essas questões financeiras. Alguém vai me tirar, né? Alguém vai me tirar se eu permitir que seja tirado. Se eu gastar, se eu assinar, né, que tá havendo aquela compra, aquela aquisição. Se eu assinei, eu tô ciente. Por isso que é assinatura. Assinatura significa ciência de dívida. Ciência sobre um determinado assunto. Tô sabendo. Então, isso me lembra a história de uma cliente minha, né? Também que ela não queria ganhar mais porque ela tinha medo que o pai alcoólatra voltasse a tirar dela. E aí nisso, o pai já tinha tentado várias vezes, né? Ele tentava dar o golpe mesmo, né? Mas ela não conseguia dizer não pelo decreto de lealdade à tribo. Então, assim, para mostrar que era uma boa filha, para mostrar que estava junto, né? Ela ia lá e abria a mão, e se ferrava. E aí depois, quando ela começou a ter uma perspectiva de ganhar mais dinheiro, ela virou uma massoterapeuta famosa, ela começou de novo a trancar as finanças dela por causa disso. Quando a gente fez EFT para ela por causa disso, para essa questão aí, que ela tinha essa visão que alguém ia tirar dela sem ela ter o controle, e transformamos isso na questão que eu sei dizer não, eu sei dar limites e não sinto culpa por isso, mudou toda a questão financeira dela. Em seguida, ela comprou uma casa, ela comprou um apartamento, começou a ter faxineira, né? E começou a ter um riacho de clientes. Por quê? Tava nessa questão, alguém vai me tirar. Que no caso dela era o pai. Né? Por que não sei me administrar direito? Tô com a lista aqui dos 8 itens. Das 8 crenças da grande crença de hoje. Por que não sei me administrar nem ao dinheiro? Já joguei tudo fora, ganhei e sabendo que não ia dar, né? E ignorei os avisos, investi errado, fiz errado. E aí entra os processos de autossabotagem. Péssima administradora, péssimo administrador, então não merece mais, tá? Não tem direito, não nasceu para ganhar dinheiro porque não sabe se administrar. Se não sabe se administrar e já fez um monte de besteira que confirma isso, é melhor então ficar na surdina ali abafadinho, tá? É melhor ficar sem ser visto, sem ser percebido. Uma, vai se ver as besteiras do passado e outra, não vai fazer mais besteira. Então fica lá preso na autossabotagem. Tá? Tem aqui uma questão religiosa, uma má interpretação de uma questão religiosa, é dos pobres o reino dos céus. Aí entra a grande controvérsia entre os católicos e os evangélicos, né? Porque nos Estados Unidos os grupos gospel, né, que são os evangélicos norte-americanos, eles pensam que se a pessoa não tem dinheiro, ela também não está no fluxo divino. Então ela precisa rever isso, ela precisa acertar. Isso é um pecado não estar no fluxo. Agora tu vai na interpretação ao pé da letra, né? Para os católicos já é diferente. Então é uma interpretação, né? São interpretações religiosas mal direcionadas que as pessoas absorvem como esponja, né? E essa pobreza não tem nada a ver com não ter dinheiro. Porque quando a gente tem dinheiro, a gente consegue ter uma saúde melhor, a gente consegue, quando tem uma emergência médica, não tem problema financeiro para receber o atendimento, né?
Pode ter um plano de saúde se quiser. Você pode pagar outras pessoas para trabalharem com você, então você leva a prosperidade a outras pessoas. Por exemplo, quando tu tem dinheiro, tu pode pagar alguém para limpar a casa se tu não quer limpar a casa. E aí? Você tem algo para trocar com alguém que pode fazer algo que você precisa. Aquele tempo você vai fazer uma outra coisa. Por exemplo, escrever, estudar, brincar, ter lazer, estar com a família, passear, viajar. Então não é só a questão do retorno próprio. Você também pode interferir positivamente em outras áreas. Vai no supermercado e não se preocupa com o valor que vai dar a compra. Sim, durante um tempo eu tive que controlar as finanças mais rigidamente. Foi para aprender a lidar a gerenciar as finanças. Mas quando tu tem a prosperidade do teu lado e a prosperidade financeira que eu tô falando aqui agora também, você vai fazer as coisas com mais relax. Você não vai pensar 2 vezes. Ai, será que eu vou guardar esse dinheiro para isso, eu vou guardar esse dinheiro para aquilo, eu só tenho esse pouquinho aqui? Porque o que a gente tem guardado simboliza segurança. Quando eu falo dos 5 tipos de dinheiro, eu tenho lá uma série no meu canal do YouTube, os 5 tipos de dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro guardado, ele é simbolizado por segurança. A pessoa se sentir segura na vida. E aí, tu não tem essa questão, tu não precisa ter essa questão. Tu não precisa mostrar para o universo que tu consegue viver com pouco. Também não é quando tu tiver mais que tu vai aprender a te administrar. Aprender a viver com o que tem. Para isso se faz curso. Para isso se instrumentaliza. Hoje tem um monte de cursos gratuitos na internet. Não só no Sebrae, em outros lugares, para você aprender a se instrumentalizar. Se os seus pais, seus parentes, seus conhecidos não sabiam lidar com as finanças, não significa que você também não precisa saber. Se você não sabe se administrar, vai aprender. Não fica chorando as pitangas, sempre ali no mesmo lugar. Na minha profissão não se ganha dinheiro. Então são preconceitos e restrições financeiras com tipos de profissões. E na verdade o dinheiro vem como a gente sente os dons e espalha eles. Eu vou contar a história de 2 pedreiros, eu já contei essa história, porque é uma história que não foi criada por mim, tá? São 2 pedreiros que tem uma pessoa que conversa com um deles e pergunta o que ele tá fazendo. Os 2 estão na mesma obra, só em locais diferentes da obra. E aí para um deles, essa pessoa pergunta, o que tu tá fazendo aí? Aí a pessoa diz, eu tô botando um tijolo em cima do outro. E aí a pessoa que perguntou não argumenta, sai do local onde está o primeiro pedreiro e vai ao local que está o segundo pedreiro na mesma obra. E pergunta para ele, o que o senhor está fazendo aí? Eu estou criando conforto para as pessoas. Bem diferente ponto de vista, né? O efeito físico é botar um tijolo em cima do outro. Mas a interpretação, o valor que aquilo tem, vai fazer um ficar entediado, que é aquele que bota um tijolo atrás do outro naquela parede, e aquele que constrói, que espalha o dom, que faz algo que traz um benefício maior. Então a importância da gente sair dessa ideia que algumas profissões não se ganha dinheiro. Ou para estar naquela profissão tem que ter virado para a lua. É como você espalha seus dons. É como você faz a coisa. Me lembro em Porto Alegre direitinho. Tinha um professor de biologia que era excelente professor, o Sr. Carvalho, no ensino médio.
E ele poderia ter ficado trabalhando como professor, ganhando por hora, que era o que acontecia na época, né? Não eram os professores, a maioria das escolas particulares, eles não eram assalariados, né? Eles tinham um trabalho por hora. E aí, o que ele fez? Ele se aliou com mais uma meia dúzia de professor, professor Beleza, era o Carvalho, Beleza, e eu não me lembro quais eram os outros. Eram meia dúzia de professores. E montaram um cursinho pré-vestibular. E eu fiquei apreciando, eu fiquei observando aquilo, sabe? Durante anos eu pensei sobre aquilo. Eles podiam ser aquele professor que ensina um aluno por vez. Não que não tenha o seu mérito, mas eles pegaram toda a inteligência que tinham e foram além. Prepararam pessoas para as profissões que desejavam. Não só ensinaram, como prepararam para serem profissionais, quem passasse pela mão deles. E esse cursinho existe até hoje em Porto Alegre. E é o cursinho mais famoso. Então, a importância que a gente dá para as coisas, o valor, faz toda a diferença. Não existe uma profissão mais ou menos privilegiada, tá? Quando alguém chega e diz assim, essa profissão paga mal. Paga mal porque a pessoa tá achando que tá transferindo pouco valor para as coisas. Então o professor teve que trabalhar em 2 lugares, mas foi escolha dele. Um deles ele era o dono. No outro, ele acabava arranjando clientes. Olha só que interessante. Era uma escola particular, que o pessoal fazia o ensino médio, terminava o fundamental e o médio, depois ia fazer um vestibular. Tinha que estar preparado para a sua profissão. Para entrar numa instituição como o URGS, que ainda até hoje é super concorrida. Então, assim, concorrida e renomada, né? Eu lembro que na época o meu sonho era entrar na URGS, quando eu não consegui, meu Deus do céu, chorar e ranger dentes. Então, a importância de ver como é que a gente conduz a profissão, que valor a gente coloca naquela profissão, como com os nossos dons a gente pode ajudar mais pessoas. Não é eu quero ter o salário no fim do mês. O salário no fim do mês, o ganho, é depois que eu espalhei o dom. Não tem essa coisa de primeiro eu ganho para depois espalhar o dom. Não existe isso. É como inverter o ciclo do universo. É como inverter a existência. Primeiro vem a criança e depois vem os pais. Como assim? Então, é muito importante ver essas condições. Dons não nasceram para ser vendidos. Porque os dons não nasceram para ser vendidos. Por isso que eu não nasci para ganhar dinheiro. Então daí, todas as profissões estão erradas. Eu me tornei engenheira química por sentir o olho brilhando. Ontem eu estava falando isso com os meus estudantes. Quem não gosta de ciências não interage de forma satisfatória com o mundo. Eles faziam assim com a cabeça. Eles estavam concordando comigo. Aí dei um monte de exemplos para eles. Falei da história da eletricidade, falei da história da química orgânica, falei de um monte de exemplos para eles. E tudo isso por quê? Os dons das pessoas. Claro que tu nasce com um dom e tu pode ampliar aquilo. Tu nasce com um potencial e tu vai ampliar. Tu nasce com ferramentas e vai aprender a usar. Mas aí eu não posso vender? Não posso trocar por dinheiro? Então, médico não pode ganhar dinheiro, dentista não pode ganhar dinheiro, professor não pode ganhar dinheiro, advogado não pode ganhar dinheiro, cabeleireiro não pode ganhar dinheiro. Como assim?
Aí, se ninguém quer minha aula de química, minha aula de segurança do trabalho, minha aula de EFT, como é que eu vou conseguir as coisas que eu preciso? Então tem que ter uma base de troca, e essa base de troca é o dinheiro. Tá? Então, os dons nasceram para ser trocados pelo que a gente precisa. A pessoa vai se beneficiar com o dom que eu tenho e ela retribui esse recebimento com dinheiro. Ser próspero não é espiritual. Não é espiritual ser próspero. Como se dinheiro fosse sujo, como se dinheiro fosse inapropriado, como se dinheiro fizesse pessoas brigarem. Então aí aparecem outras subcrenças. Como se dinheiro fosse o mal do século. Quem tem essa visão que prosperar, que aí entra a questão de ser, ser espiritual, não pensa em dinheiro, então não pode ir para a Índia. Eu já estive na Índia 13 vezes. Eu lembro que uma das vezes eu estava na casa da minha sogra e aí passaram eles dão um nome, são dos grupos, né, que praticam a conexão com Deus o dia inteiro, né? Então, elas praticam conexão a maior parte do tempo e depois elas saem para pedir dinheiro para manter ou ampliar os templos. E para também terem dinheiro para comer, que não fazem outra coisa. Então, agora esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Tá? Lá na Índia tem um nome específico para pessoa que vive só a conexão com o divino. E aí, eu lembro que eles passam na frente das casas e cantam, assim, fazem uns cânticos, né? É muito bonito. E aí, ele ficou me olhando e ficou pedindo dinheiro. E eu ignorei ele. Ele me rogou uma praga. E eu olhei para ele e disse, praga desse tipo de gente não me pega. E ele ficou me encarando. Porque ele viu que eu não me amedrontei com a praga que ele me rogou. Então, assim, dentro da filosofia hindu, ou qualquer outra religião, a não ser a cristã, né? Tem a questão dos dons, né? Que não é espiritual misturar dinheiro com coisas divinas, sendo que tudo é divino. Poxa, eu tô tentando me lembrar. Sadhu, lembrei. Eles são sadhus, que vem do sadomasoquismo, vem do sádico também. Então eles são sadhus. Eles são as pessoas que não estão nem aí, eles passam. Eu lembro, eu tava saindo da beira do Ganges em Varanasi uma das vezes. E aí veio um desses sadhus com um pote cheio de cúrcuma, que é bem o vermelhão, né? E botou assim na minha testa. Tu sente a energia desde aquele olhar que atravessa, assim, né? E aí ele esticou a mão depois disso. E eu disse que eu não ia dar nada. E ele ficou insistindo. E eu segui caminhando e ele atrás me maldizendo. E eu lembro que eu já fui a vários templos, várias visitas. Né? Vem a palestra e depois vem o recolhimento de dinheiro. Então, a pessoa está fazendo ali um trabalho de espiritualização, de reconexão, e ela não está nem aí. Ela quer arrecadar o recurso. Me dá 10 pratas aí que eu vou abençoar teu casamento. Me dá tanto que eu vou abençoar tua casa. Tu me dá tanto que eu vou abençoar o nascimento do teu filho.
E aí? E esses templos, tem uns que são feitos de ouro. Ouro, 24 quilates, as cúpulas em ouro. Tive a oportunidade de visitar alguns também. Tá? Então aí eu falei das 8 crianças matadoras por trás. Não nasci para ganhar dinheiro. Teria muito mais para falar a respeito. O nosso tempo já acabou faz tempo. Nossa hora, nossa live já acabou faz tempo. Quero dar uma rica noite pessoal e nós vamos já fazer a sequência de FT, tá? Muito importante apreciar isso, ter essas vivências, ter essas experiências e principalmente rever os conceitos, que é uma coisa que a FT faz de carteirinha. Annelise, Rica Noite, Cleusa, Ashish, Mônica, Sandra, Sônia, Margarida, Cláudia, Darli, Taurino, Thaís, Marta, Eliane, Júlia, Ana Carolina, Cláudia, outra Cláudia, que legal, Daiane, deixa eu ver se eu encontro mais alguém aqui. Uma rica noite para todo mundo. Grato pela presença de todos. E agora nós vamos fazer a sequência de FT que eu prometi para você, que é algumas percepções ao longo, né? É sequência de FT de percepção, que é diferente daquela que eu chego e limpo as questões. Não, eu preciso perceber onde estou. Então, respira fundo. E soltar. Então vamos lá, topo da cabeça. Vejo como evoluiu minha família financeiramente. Aos trancos e barrancos. Tudo muito controlado. Difícil. Perdendo o pouco que tinham. Pessoas como nós parecem que precisam passar trabalho na vida. Pessoas como nós não vieram para ter a vida fácil como outros. Somos um grupo com dificuldade em deixar o dinheiro fluir facilmente. O dinheiro vai com doenças, com negócios mal feitos, com traições familiares ou com terceiros. Tudo isso só para mostrar que nossa família é marcada pelas desventuras financeiras em série. Mas e se isso fosse só o resultado das atitudes dos meus parentes? Para mostrar amor e solidariedade não preciso ser as minhas. Posso aprender com as atitudes equivocadas financeiras deles. Não preciso estar junto sofrendo com as finanças para mostrar amor. Para mostrar resultados. Para mostrar que estamos juntos e unidos também na desgraça. Podemos ter amor e prosperar. Podemos viver e prosperar. O que acaba validando o sacrifício dos nossos entes queridos. Por isso aceito prosperar. Mesmo que tenha muitos motivos para não me sentir merecedor, mesmo que ache que não esteja preparado,
Para isso, basta me preparar. Me aliar ao estudo de gestão de finanças, me inspirando e aplicar histórias de sucesso. Eu aceito prosperar. Aceito melhor na minha vida. Prosperar é natural e eu aceito isso. Respira fundo e solta. Então ficou aí essa live de hoje, falando de 8 crenças escondidas por trás de uma única, hein? Então tudo isso precisa ser visto, trabalhado. Claro que se eu trabalho um aspecto, eu consigo avançar em outros, mas eu não posso deixar de analisar o máximo possível de possibilidades. Então, a importância de ir além, é a importância de se ver, de perceber o que está por trás de uma crença limitante, que não são poucas as crenças regentes no ser humano, e quanto nesses 9 anos eu tenho me descoberto e ajudado pessoas a se descobrirem, tanto nos atendimentos individuais, como nos cursos, nos grupos e nas palestras. Agora no livro também, Bem-Estar Mental, Emocional, Mentalidade. E o ano que vem tem muito mais novidades. Esse ano não terminou, ainda temos 70 e poucos dias, 73 dias até o final. E muito material ainda tem para passar para vocês. Porque isso não é uma questão só de espalhar meus dons pelo mundo. O mundo precisa, isso é maior do que eu. É muito maior do que eu. Muito mais forte que eu. Então, é nisso que você precisa trabalhar para o seu melhor. Você tem essa possibilidade, a EFT é essa ferramenta maravilhosa para isso. Então, quero dizer para vocês uma rica noite, excelente final de semana. Se não se inscreveram ainda no meu canal do YouTube, vão lá, youtube.com/naramuller com 2 L's, e que vocês vão acessar os meus mais de 500 vídeos, já bati a casa os 500 vídeos, cada um com um objetivo diferente, onde se você fizer um vídeo por dia, você vai ficar quase 2 anos fazendo vídeo comigo. Então, desejo a todos uma rica noite, excelente final de semana. Até a nossa próxima live, segunda, 8h30. Tchau!